Boa noite a todos. Boa noite. Que bom estarmos reunidos no nome de Cristo, né? Para o aprendizado da noite. É muito importante nós comungarmos em dias tão difíceis quanto aos que estamos passando na terra. Esses momentos são de uma preciosidade muito grande. São pequenos focos de luz que, ao contrário do que imaginamos, de tão pequenos, são tão valorosos. Jesus sempre exemplificou a simplicidade e a pequenez. E são nesses contextos que a grandiosidade acontece. Muitas das vezes, dentro de nós, não imaginamos as nossas possibilidades. E às vezes a boa vontade, a disposição e o esforço de vir até uma casa de bênção empreende em nós um resultado de desenvolvimento espiritual fantástico e inimaginável. O tema da noite, como já falei anteriormente, a paciência. Basta notar quantas vezes somos provados no dia em relação a essa virtude. Quantas vezes somos provados? Inúmeras vezes. Desde que acordamos até a hora do nosso sono, a hora de dormir. Nós somos provados. Se essa provação é tão constante, é tão comum, é tão corriqueira, é tão volumosa no nosso dia a dia, há de se entender em sendo uma prioridade do Espírito. Por exemplo, estamos tendo paciência com a nossa reencarnação? Quantos não se revoltam? Quantos não chegam ao estado de depressão? Quantos não chegam ao estado de ansiedade? Quantos não vão além, se suicidam por não ter paciência com a própria reencarnação? Deus errou o corpo físico? Deus errou o endereço? Deus errou a sua profissão? Deus errou o seu sexo? Deus errou a sua família? Não errou em nada. Existe uma perfeição de Deus em tudo que Ele nos favoreceu para que nos possibilitasse essa evolução espiritual, esse desenvolvimento da alma. Mas ainda assim, não temos paciência com a nossa vida, com o que nós somos, onde nós estamos, o que fazemos. E é essa não paciência que leva as pessoas a uma tristeza profunda, a um desespero profundo, a perder o sentido da vida. Então, mais do que nunca, é necessário que a gente compreenda as possibilidades que a doutrina espírita nos fornece, não só como consoladora, mas como libertadora, para adquirirmos essa virtude tão abençoadora que é a paciência. Basta perguntar: quem não gostaria de ser mais paciente? Eu disse mais paciente, o que quer dizer que nós somos pacientes. Já tem muitas coisas no nosso cotidiano que a gente supera, já compreende, já tolera, não tem? Sim. Então não podemos dizer o que a gente fala comumente: eu não tenho paciência. Não, eu não tenho paciência para isso ainda, mas eu estou em alguns estágios, alguns pontos, eu já sou paciente. E assim o Espírito vai progredindo e oferecendo a si mesmo o despertar desse germe, desse embrião que Deus colocou quando foi criado, o germe da paciência. A cada reencarnação, estagiamos uma possibilidade de elevarmos um pouco mais essa paciência. Quer ver? Sansão, na lei de amor, ele fala assim: vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tende de tal modo mudado em vosso proveito, que aceita sem contestar uma multidão de ideias novas que outrora rejeitastes. Ora, daqui 100 anos compreendereis e aceitareis essas verdades que hoje não conseguem entrar em vosso cérebro. Olha que coisa bonita. Demonstrando que de estar sentadinho aí, ouvindo, escutando, você já é muito melhor do que 100 anos atrás, em que você não tinha paciência de sentar num banco de centro para ouvir o Evangelho. Vocês nunca pensaram nisso, não?
É verdade. Hoje tem paciência já. Hoje já sento e fico caladinho escutando. É uma prova desse despertar. Em uma reencarnação, Luiz, já somos pacientes. A gente não aguentava não, dava formigamento, dava desespero. Hoje, olha só, quantas pessoas, quantos espíritos já não sentam e escutam o Evangelho. É o que Sansão fala na lei de amor do Evangelho. E é interessante que paciência é igual uma grama verdinha. Você vê aquela grama crescer? A gente não vê a grama crescer, né? Você vai passar, você olha, você nem vê que está crescendo. Mas não está crescendo? Tá. Paciência é a mesma coisa. Você não vê que ela está crescendo dentro de você. Mas as tantas possibilidades, as tantas circunstâncias, que a todo dia você é provado, inconscientemente, sem que você perceba, está crescendo dentro de você. Porque nós somos criaturas divinas. E o divino em nós falará sempre mais alto do que o próprio corpo material. O divino em nós sempre falará mais alto do que o próprio corpo. Essa possibilidade que nós temos. E é interessante que eu trouxe para nós aqui, para a gente compreender o que é a paciência. Hilário Silva, lá no livro A Vida Escreve, ele nos traz o mais difícil. Psicografia do Chico. Lá na Vida Escreve, nessa lição, o mais difícil, está descrito assim: diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes. Ouvira remoques e sarcasmos. Vira chagas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas para Jesus. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E Jesus respondeu: amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. Jesus respondeu: a humildade. Humildade, a virtude mais preciosa. Qual é o talento mais nobre, Senhor? Falou Tiago. O trabalho. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? Indagou Bartolomeu. A norma de triunfo mais elevada, a persistência no bem. Mestre, qual é para nós todos o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos servindo, sem distinção. Isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho simples espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos para auxiliar, disse o outro. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem criticar, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. É profundo demais, né? O próprio Cristo nos coloca como a aquisição mais difícil, como sendo a paciência. Se é a aquisição mais difícil, o que Jesus veio nos ensinar na Terra? No contexto de lei de amor? A paciência. Percebe? E ele fala, ajudar em silêncio. Para você ajudar em silêncio, tem que ter paciência. Amar sem criticar, tem que ter paciência. Dar sem pedir, tem que ter paciência. Entender sem reclamar, tem que ter paciência.
Ele mesmo diz, com as próprias lamentações dos discípulos. Não é interessante, gente? Muito bacana, né? Tem uma música que eu acho ela de uma filosofia tremenda. Aquela música Tocando em Frente, do Almir Sater. É linda, não é? Ela tem um refrão que nos fala disso. Qual que é o refrão da música Tocando em Frente, de Almir Sater? Ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. Olha o contexto de paciência dessa música. Ando devagar, porque já tive pressa. Combinando e linkando com leva esse sorriso, porque já chorei demais. Quando eu andava depressa, eu chorava muito. Pela falta da paciência, não viver o que eu tinha que viver com meus familiares. Não abraçar as pessoas que eu tinha que abraçar. Não dialogar com as pessoas que eu tinha que dialogar. Não entender as pessoas que eu tinha que compreender e entender. Não amar as pessoas que eu tinha que amar da forma que era devido amar. Tudo por falta de paciência. Por isso que esse refrão é maravilhoso. E é tocando em frente. É a nossa marcha evolutiva. Olha só. Não para, né? Tocando, né? Tocando em frente. E mostra claramente que quando a gente começa a andar devagar, a gente começa a perceber, através da paciência, as pessoas, a nossa vida, o nosso trabalho, o que comemos, o que olhamos, o que apreciamos. Na pressa do dia a dia, a gente acha que está vivendo, mas nós estamos passando pela vida. E não a vida passando por nós. Olha a diferença. Porque nos falta paciência de admirar, de olhar, de perceber e principalmente de sentir. A impaciência não nos deixa sentir. Percebe como essa música é profunda? E é o que o Mestre Jesus nos trouxe através dessa lição, o mais difícil. E foi o que ele ensinou na Terra como um todo. Eu fui começar a entender a vivência do Cristo na Terra, ela é totalmente elaborada e fundada na paciência. Que é uma manifestação de amor profunda, gente. É uma manifestação de amor profunda. Bendito os pais que têm filhos, que têm uma possibilidade enorme de ser mais pacientes. Se assim não fosse, as chances não seriam tão oportunas quanto são. Olha os filhos às vezes como os difíceis, mas esquece de ver a virtude, que é trabalhar em si pelo filho difícil. Percebe? Só olha o mal, mas não olha o bem, pelo fato de trabalhar uma virtude dentro de si. Percebe? É por isso que Jesus exemplificou tão claramente a paciência. Numa delas, que eu cataloguei aqui, o apedrejamento da mulher adúltera. Onde é que está a paciência ali? A gente não percebe, mas vamos perceber. Quando aquela mulher foi pega em adultério, Jesus estava por ali, foi chamado, falou: mestre, é da lei de Moisés, a mulher que é pega em adultério será apedrejada. O que o senhor tem a nos dizer? Jesus respondeu de uma vez? Não. O que ele fez? Ficou abaixado, escrevendo na areia. Baixou, foi escrever na areia. Olha a paciência de Jesus. A gente faz isso? Não. Quando nos perguntam, o que o nosso orgulho faz? Que a gente responda rapidinho. Somos sabedores de tudo. Não precisou nem pensar, né? Vou nem pensar, já vou responder. As discussões não são assim? Você pensa para responder alguma coisa na discussão, numa conversa, num diálogo? Não, a gente não pensa. A gente não pensa. E Jesus ensinou a ter paciência para responder as questões da vida. Percebe então a paciência que Jesus nos ensinou? Nessa passagem da mulher adúltera? Por quê? Ele já tinha conhecimento
na astúcia daqueles que perguntavam isso a ele, que queriam colocar ele à prova. Mas ele ensinou que nós devemos sempre ter paciência para responder às questões, principalmente as questões complicadas da nossa vida. Ele ensinou a nós identificarmos no nosso íntimo a resposta mais adequada à pergunta. Quantas vezes nós respondemos coisas, não devia ter respondido isso, era outra coisa. Quando você esfria, quando você concentra, você não devia ter respondido isso. Não é verdade? Não, eu devia ter falado, era isso. Por quê? Não pensando, não tivemos paciência para pensar, para refletir, para raciocinar. E Jesus ensinou isso. Gente, está recheado os ensinamentos de paciência de Jesus. Recheado. Outra passagem. Traição de Judas. Na Santa Ceia, ele falou, um de vós irá me trair. Ele não sabia quem ia trair? Sabia. O que ele fez? Teve paciência com o erro alheio. Nós somos assim? Nós não temos paciência com o erro alheio, com a imperfeição alheia. Queremos que o próximo seja perfeito aos nossos olhos, sendo que nós não somos. E ele teve paciência. Mostrou que devemos ter paciência com aquele que tem a possibilidade de errar. E com certeza irá errar. Ele mostrou a questão humana que nós estamos vivenciando. Todos factíveis e passivos de erro. Ele mostrou. Olha só que profundidade. Esse lance, Alexandre, é tão interessante, né? A gente não tem esses olhos para ver, como você traz a análise para a gente. E os discípulos perguntam, né? Quem é que vai trair, né? Ele não fala a pessoa, ele fala, não, aquele que meter comigo a mão no cesto, né? Para pegar o pão, esse é o que vai me trair. Então, assim, é interessante, muito interessante. Paciência. Paciência. É a ciência da paz. Não tem jeito. Outro momento. O silêncio diante de Pilatos. Tremendo, gente. Já tinha sido discutido quem que ia ser solto, quem que ia ser preso, se Barrabás, se Jesus. Ele estava diante de Pilatos. Tu és rei? Tu dizes. Injuriando, falando dele todas as coisas. Todo mundo criticando Jesus, acusando Jesus. O que ele fez? Silenciou. Nós fazemos assim? Deixa apontar o dedo para mim. Meu orgulho não deixa eu silenciar, não. Eu tenho que falar mais alto do que o outro. E o silêncio é a humildade. E só essa humildade leva a uma paciência de ouvir tudo a seu respeito. E você acha e suportar. Suportar. Passado 2000 anos, quem que é Pilatos? Passado 2000 anos, quem é Jesus? Então, no embate nas nossas vidas, em que nós utilizamos da humildade, da paciência, do silêncio, quem já saiu vencedor da questão? Aquele que silenciou. Vai passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, quem que é o vencedor? Está no Evangelho? Amai os vossos inimigos. É melhor ser injustiçado do que injustiçar. É melhor ser traído do que trair. É melhor ser o prejudicado do que prejudicar. Há mais mérito em morrer do que matar, né? É sendo assim. Então, é uma questão. Mas percebe como é que está o exercício da paciência? A gente olha a história do Cristo, a gente não percebe isso. Olha que a doutrina espírita nos faz contemplar essa possibilidade de paciência que Jesus ensinou o tempo todo. E ele teve que ter paciência, gente, porque sair do orbe crístico e vir para o mundo de provas e expiações com esse tanto de espírito difícil, tenebroso, doente, tem que ter paciência demais, gente. Tem que ter muita paciência. Muita treva, né? A gente custa ter paciência
paciência naqueles espíritos dentro de casa que a gente nasce junto com eles, né? Que olha que às vezes é dois, é o marido, mais uma criança, né? Às vezes é 2 filhos, 3 filhos. É só um, né? Em comparação com o que Jesus enfrentou, aquela multidão, né? Mas tem dia que o povinho custoso, né? Dentro de casa. Mas nós vamos ver que Não tem paciência. são instrumentos. Então, mas a gente não vê, né? Que A gente tem que começar a olhar o próximo como instrumento de perfeição nossa. Se a gente olhar como o ruim, o imperfeito, não é esse olhar. O olhar ao próximo é olhar como instrumento para a minha melhora. Ontem nós conversamos com um representante sobre isso. Paciência também é amor. Claro, falei mais cedo. É manifestação de amor, claro. Manifestação mais pura ainda, porque diante de muitos fatos que ocorrem no nosso dia, com o nosso próximo, às vezes você ter a paciência de não revidar de alguma coisa, ponderar na hora de dizer, já é. E é um trabalho. Isso é um trabalho constante, um condicionamento. Chegaremos a um ponto que isso vai ser, a gente já tirar isso de letra. Já tem gente assim na Terra. E irrita a gente às vezes, né? Mas você paciente pra lá, parece uma sombra monga, não é possível. Verdade, é verdade. Mas a gente é bicho, coitado ainda, né? Já chegou num patamar evolutivo tão grande, aos nossos olhos é sombra monga. Não, pelo amor de Deus, você vai tomar atitude, não. Não, vai tomar atitude. Já está tomando atitude. A atitude dele é essa. Já é uma atitude. A gente chega a pensar numa atitude. E a gente acha que ele está errado. Mas ele está certo. É verdade. Já chegou num patamar que não sofre mais. Já se venceu. Porque a questão da paciência não é vencer o outro, não, gente. É vencer a nós mesmos. a nós mesmos. Isso aqui é o duro. Vencer o outro a gente vence às vezes. Mas vencer a nós, frear uma palavra, um impulso, um pensamento, remodelar os atos, policiar as reações. Isso é vencer o seu maior adversário, que é você mesmo, que é a gente mesmo. Agora, o maior de todos que eu acho a demonstração de paciência de Jesus na crucificação. Ali ele mostrou paciência. Até para morrer, Jesus foi paciente. Quanta gente no leito de hospital pede para morrer? Gente, nossa Senhora. Quanta gente pede para morrer? Porque não dá conta de ter paciência para o desligamento. Jesus não. Com a autoridade moral de Jesus, ele poderia, se ele quisesse, não ter sofrido a dor nem do primeiro prego que enfiaram nele. Ele poderia ter subido ao Pai. Mas ele teve paciência de passar por todos os flagelos, porque ele tinha paciência e ele queria ensinar tantas coisas ainda, numa oportunidade única, aos teus irmãos na terra. E foi onde ele ensinou o perdão. Ali, na crucificação. E para ensinar a perdoar, tem como eu perdoar sem ter paciência? Não. Ninguém perdoa se não tiver paciência com o erro alheio. E ele ensinou isso. Então o momento máximo de paciência de Jesus foi na crucificação. E nós nunca percebemos isso às vezes. Nunca percebemos. Que ele teve paciência até para morrer. Para sentir as dores. Para aproveitar o momento e desenvolver em vários espíritos. Desde aquela época. E até hoje, através da história. O ensinamento da paciência. Tão importante para a nossa redenção a Deus. Olha só que tremendo. O que ele ensinou lá na cruz? A ter paciência. Para esperar o momento que Deus concedesse. Pai, entrega agora em tuas mãos o meu espírito. Ele estava pronto. Jesus estava pronto. Até emoção, porque é lindo demais. É tremendo mesmo, né, cara? É tremendo. E naquele momento ali, eu estou até imaginando cada coração, cada pessoa, cada espírito brotando, né? Vários sentimentos de amor, humildade, caridade,
E sabe, Anísio, uma E coisa que a olhando gente para percebe? ele lá em cima, se doando. A gente não imagina quantos encarnados já estavam arrependidos Não do é? ato cometido. Pela atitude de Jesus. Pela atitude dele. Imagina. Muitos ali se arrependeram. Mostra a palavra, Humberto de Campos redige, falando que muitos já baixaram a cabeça, se mostrando arrependidos. Posteriormente, Pilatos foi um, e depois veio a suicidar no Monte Vesúvio. Arrependido. Mas por quê? O ensinamento, o exemplo, o amor, a paciência. A paciência. Essa sempre é vencedora. Enquanto não colocarmos esse sentimento de paciência em nós, não atingiremos esse ápice de bem-aventurança, de felicidade que Jesus exemplificou. Por isso, como compreender caridade como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, não é? Isso. Todos precisam de paciência. Para eu ser benevolente com o outro, com todos, eu tenho que ter paciência. Eu não consigo ser benevolente com você se eu não tiver paciência com você. Indulgência, que é o julgamento. Para eu não julgar ninguém, eu tenho que ter paciência com o estágio evolutivo que aquela criatura se encontra na Terra. Seja político, seja pai, seja proprietário, seja gerente, seja médico, seja qualquer cidadão, qualquer espírito na Terra. É necessário paciência. Perdão das ofensas. Para perdoar é necessário paciência. Não, por que a gente não perdoa? Porque não temos paciência com o erro alheio. Quando tivermos mais paciência com o erro alheio, aí sim passaremos a perdoar com mais facilidade. Mas Jesus ensina algo que nos remete a um pensamento. Porque teve uma vez que Jesus foi impaciente. Quando? Expulsando os vendedores do templo. Os vendilhões do templo. Aqueles vendedores, comerciantes, que comercializavam no templo de Jerusalém. Jesus chegou lá realmente chutando as mesas, gritando, falando alto, expulsando todo mundo. Numa manifestação de impaciência mesmo. Ele fez isso, nos mostrando algo que é interessante como ensinamento. Não existe a impaciência na Terra? Logo, ela tem que ter um sentido na vida. Ela não pode ser a impiedosa, a malvada, né? Somente. Ela tem um lado benéfico. O Evangelho nos fala: seja severo para convosco e indulgente para com o próximo. Muitas das vezes é necessário que nós sejamos impacientes conosco mesmo. Sabe por quê? Nós temos um condicionamento muito extenso com uma coisa chamada zona de conforto. Como comodidade, comodismo. Às vezes é necessário a gente ser impaciente com a gente, para a gente sair dessa zona de conforto, desse comodismo. Olha esse centro aqui da última vez. Maravilha. Percebe? Já estamos saindo dessa zona de conforto. Por quê? No fundo do fundo, nós estamos impacientes porque a gente continua sendo de reencarnação em reencarnação. A gente quer melhorar. O espírito quer crescer. O espírito quer evoluir. E é necessário que nós sejamos impacientes. Porque o próprio espírita, ele se afunda numa muleta, numa bengala chamada reencarnação. Ah, na próxima eu vejo. Na próxima eu perdoo. Na próxima eu faço. Na próxima eu estudo. Na próxima eu leio. Na próxima eu ajudo. Tem reencarnação mesmo? Na próxima eu faço.
faz assim. E tem gente que declara mesmo isso mesmo, né? Então, a impaciência é que nos impulsiona para sair desse quadrado, dessa zona de conforto. É isso, gente. E Jesus ensinou que é necessária a impaciência muitas das vezes, para que nós saiamos desse marasmo espiritual que a gente vivencia na terra, não aproveitando as possibilidades e oportunidades. Percebe como ela não é só a vilã, mas ela é benéfica? Percebe? Interessante, né? A questão 920 do Livro dos Espíritos nos traz uma pergunta muito interessante, em que os Espíritos respondem que não é possível a felicidade absoluta na Terra. A felicidade da Terra é o quê? Relativa. Mas depende do homem amenizar os seus males e ser feliz o quanto possível na Terra. Olha a colocação dos Espíritos. Depende do homem amenizar os seus males e ser feliz o quanto possível na Terra. Imagina uma pessoa muito paciente e uma pessoa pouco paciente. Quem é mais feliz na Terra? O mais paciente. O mais paciente é óbvio. Porque já ameniza o mal da impaciência. E é mais paciente. Logo, é mais feliz. Essa que é a questão do Livro dos Espíritos. A questão 920. Toda imperfeição que eu amenizo ela, eu sou mais feliz. Seja o egoísmo, seja o orgulho, seja a ira, seja a maledicência, seja o ciúme, seja a inveja. Toda imperfeição que eu amenizo, eu sou mais feliz. É nisso que está contido a felicidade do homem na Terra. Dentro de si. É o que está claro nessa questão 920 do Livro dos Espíritos. Claríssimo. Percebe esse trabalho que a gente faz? Se eu não estivesse aqui, eu despertaria para essas coisas? Despertaria, gente? É. Meio difícil, né? Poderia, né? Poderia, às vezes, tá. Ia demorar um pouco. Mas é por isso que Deus, na sua misericórdia, nos chama esse convite pessoal. Vai lá aprender um pouquinho mais. Sair do estado de ignorância. Aprender, evoluir, edificar. Instrumentalizar o espírito. Desmaterializar a matéria. Esse processo. Estamos fazendo aqui agora. Capítulo 16. O que o espírito leva e traz uma reencarnação a outra, gente? Conhecimento, inteligência e qualidade moral. Mais nada. Capítulo 16. Não tem como servir a Deus e mamão. A verdadeira propriedade. Está lá no Evangelho. O que a gente está fazendo? Trazendo para nós aquilo que é do Espírito, que jamais vai extirpar. Mas a gente tem uma mania de terceirizar essa paciência, né? A gente se acha paciente. E diz assim, nossa, Janice, eu estava com uma paciência hoje, você acredita? E veio aquele carro lá, houve um trânsito, tirou minha paciência. Como é que alguém tira o que eu não tenho? Terceirizo, né? Porque é mais fácil eu jogar minha imperfeição no outro. Não, o outro que me tirou, eu tinha. Não tem paciência. Aí você joga pro outro. Não, fulano de tal tirou minha paciência, acredita? Como é que alguém tira o que você não tem? Então fica lá com aquele menino pra mim que eu tô tudo. Vai lá no Chico Xavier, na época que ele era vivo, e tentava tirar a paciência dele, você conseguia. Não. Você podia xingar ele, você podia fazer o que você quisesse com o Chico. Ele não perdia a paciência, porque ele tinha paciência. Você não perde algo que você tem. A gente perde. Que é seu, né? Entendeu? É. Só que na terra a gente terceiriza, porque a gente é orgulhoso demais, é mais fácil terceirizar a minha imperfeição para o outro. Arrumar um culpado. Interessante isso, né? Eu tenho para comigo que a gente está aqui na terra é o seguinte: quando eu casar, eu serei feliz, né? A gente fala, né? Quando eu tiver filho, eu serei feliz. Quando eu aposentar, eu serei feliz. Quando eu formar, eu serei feliz. Eu tenho para comigo que o homem vai ser feliz na terra quando ele adquirir a verdadeira e profunda paciência. Seremos felizes na terra, porque suportaremos tanta coisa e aquilo não mais vai nos entristecer, nos
desequilibrar, nos desarmonizar. É essa a maior conquista. E a gente se ilude com tanta coisa na Terra, com tantas conquistas, e muitas das vezes os espíritos que reencarnaram vieram para essa aquisição mais difícil que Hilário Silva nos assevera através do mais difícil, em que Jesus nos fala, a paciência. É o que nós viemos buscar, empreender no espírito, a paciência. Mais do que as edificações terrenas, é essa edificação íntima da paciência, a verdadeira construção do espírito. E a justiça de Deus é tão impressionante porque, como você falava, não se compra paciência, né? Porque se vendesse, os ricos iam comprar a paciência de todo mundo e deixar armazenada, né? Para a sua geração. Isso é verdade. Paciência é conquista íntima e individual. Olha a justiça de Deus. É conquista íntima e individual. Não tem como você dar, você transferir, sem emprestar. Olha a justiça de Deus em relação às virtudes, à moral. E as pessoas falam que não tem justiça na terra. A terra é cheia de justiça de Deus. Porque é aquisição, é esforço, é abnegação. E recorremos num erro muito grande, né? Porque a gente vê todo mundo pedindo paciência para Deus. Oh Deus, me dá paciência, me dá paciência. Gente, para de pedir paciência, é fria. Sabe por quê? Quanto mais se pede paciência, mais Deus vai te mandar circunstância para você ter paciência. Ele não vai te dar a paciência que você pede. Ele vai te dar a circunstância. O meio de você, através do seu esforço, adquiri-la. Então, quanto mais você pede paciência, mais vai vir instrumentos. A situação, né? Situações. Não é possível. Porque é mérito. É mérito. Não é de graça. É mérito. Patrimônio, né, de cada um, né? Toda virtude na terra é meritória de si mesmo. É trabalho, árduo, conquista, através de persistência no bem. Não é o bem somente fora de si, não. É o bem para dentro de si. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Essa persistência aqui. Isso é a persistência no bem, porque vai me edificando pouco a pouco. E utilizaremos tudo que aprendemos aqui no plano encarnados, no plano invisível. Tudo utilizaremos. É uma continuidade. Por isso que é bom aproveitar o tempo aqui, né? É verdade. E a gente aproveita um pouco. Perde tanto tempo com novela, com sofá, com futebol, com tanta coisa. Não que não possa fazer, gente, mas podemos administrar um pouco mais. Podemos ajustar um pouco mais. Aí, vocês devem estar curiosos pra caramba, assim, no sentido de que, mas como conquistar isso, hein? Como a doutrina espírita nos direciona a essa conquista de paciência? Eu trarei uma palestra ainda sobre paralisia espiritual, que eu acho essa palestra maravilhosa. Mas nessa palestra eu falo da necessidade de um projeto espiritual. Você tem um projeto espiritual na sua vida? Acho que ninguém tem, né? Não fazemos. A gente só faz projeto material. Percebe? Então, eu não tenho um projeto espiritual na minha vida? Só tenho projeto material? Então, espiritualmente, não tenho um foco, não tenho uma meta, não tenho um objetivo? Não, eu não tenho. Porque eu não tenho um projeto espiritual. Então, um dos caminhos que a doutrina espírita nos favorece é arquitetarmos um projeto espiritual chamado paciência. Quando você faz um projeto espiritual, então agora eu tenho uma meta, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Porque no projeto não é isso que a gente faz? Eu tenho um projeto daqui a 10 anos construir uma casa. Você não começa a trabalhar para chegar no seu objetivo? Por quê? Você tem uma meta. Eu quero trocar de carro, não é um projeto? Você não se esforça
E ao longo daquele tempo você não conquista seu carro? Espiritualmente é a mesma coisa. Então, o projeto espiritual é algo fantástico, extraordinário. Jesus veio à Terra sem projeto? O orbe terra não é um projeto de Deus? Só para vocês terem um. Não vou trazer essa palestra. Só para gostar. Então nos falta um projeto espiritual. Denominado paciência. Que é a aquisição mais difícil. Deveria ser um projeto espiritual. Ficar encarnado na Terra. Qual é o seu objetivo, Xande? Ser paciente. Isso. Deve ter remédio? Não, deve ter remédio, não é ser paciente. Projeto espiritual. Vamos falar disso aí numa outra palestra. Outra coisa que Jesus ensinou, que a gente negligencia e faz de vez em quando em meia boca: orar e vigiar. O orar e vigiar de Jesus, gente, é para ter paciência. Simples. Jesus falou tanto: orai e vigiai. Para quê? Você tem paciência. A oração, você está orando, você não fica impaciente. Você está vigiando os pensamentos, você não tem paciência. Agora aqui, ó, a gente não está orando e vigiando? Tá. Não somos mais pacientes aqui? Estamos. É orar e vigiar de Jesus que Ele pediu a todos nós. Simples assim. Simples assim. No Evangelho, capítulo 27, Eficácia da Prece, tem um item 22 que fala sobre a maneira ou o modo de orar. E Kardec ensina, através do Evangelho, que nós não sabemos orar. Nós oramos por tanta coisa, pedimos tanta coisa, mas esquecemos de pedir pelo nosso melhoramento moral. Ninguém pede em oração pelo seu melhoramento moral, muito raro a gente pedir isso, não é? Não está linkada a paciência, que é o melhoramento moral? Não pedir a paciência, mas pedir encorajamento, fortalecimento, fé, esperança, capacitação, auxílio. Melhoramento moral. Percebe como a doutrina espírita nos dá os caminhos? É, tudo aqui. Outra coisa fantástica para trabalhar a paciência: o trabalho do bem. Lá na Fale, você não tinha paciência de Jó? Tinha. Não é um trabalho do bem? Eu lá no Canaã servindo sopa. É uma paciência que você nem preocupa com a hora. Esse trabalho do bem aqui, você está preocupado? Você não está paciente? Está paciente aqui? Você está aflito aí? Angustiada, né? É um trabalho do bem. O trabalho do bem, gente, como muitos acham que os espíritas são assistencialistas, não. Nós não somos assistencialistas, nós somos autoassistencialistas. Porque além de ajudar o outro, nós estamos nos ajudando. Primeiro, né? Primeiro ajudamos nós, é verdade. Então nós somos autoassistencialistas. É o trabalho do bem que nos dá e favorece de tudo. Simples assim, gente. Não tem de coisa, gente, para chegar à paciência, que está na nossa mão, que a gente não desperta. Outra coisa, a gente é muito espírita dentro de casa espírita. A gente não é tão espírita fora da casa espírita. Tem um botãozinho chamado on-off, liga e desliga. Nós precisamos de andar com ele on, espírita aqui, on, espírita lá fora. Quer ver se você vai ser paciente? Percebe? Agora aqui é um treinamento maravilhoso, porque como a gente tem paciência para a gente ir na casa espírita? Luiz, você daqui, por favor. Que? Vou passar, tudo bem, Nós estamos treinando, é um treinamento. Para a gente aplicar lá fora, em casa. É tão difícil, né? A gente tratar os de dentro de casa como a gente trata os de fora. Não percebemos que é um treinamento, não? Estamos treinando aqui para tratar em casa. E eu acho que os de casa realmente que deve ser bem tratado. Haroldo Dutra fala isso. É. Nós devemos tratar os de casa como visita. Então, Ele fala isso. ele está me convidando
Isso aqui é o bonito. Tratar os de casa como visita. Por favor, com licença, muito obrigado. É o que está ali diariamente com você, né? É o mais importante para você. O que a gente faz? Safadão, né? Não é? Aí a gente vai no Evangelho. Bem-aventurados. Onde está a paciência? Qual capítulo? Capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nós estamos deserdados do que nós somos, terra. Do pó viestes, ao pó voltará. Terra, pó, terra. Enquanto nós não empreendermos um pouquinho mais de paciência no nosso ser espiritual, imortais que somos, andaremos deserdados dessa terra. Por isso as várias doenças na humanidade. O deserdamento de nós mesmos. É preciso compreender isso. Herdar o que nós somos. A terra dentro de nós. Que nos facultará herdar a terra fora de nós, que são os mundos de regeneração que está às nossas portas. E a paciência é o item 7 desse capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E se observar como é que começa o item 7? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. A dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Só da dor chegar até mim, eu já fui eleito de Deus. E só por esse motivo, quaisquer que seja essa dor, eu tenho que ter paciência. Porque é de Deus. E eu sou eleito dele. E veio para a glória do céu. Muitas das vezes não na terra. Aqui. Começa assim. Começa assim. Me chamou tanta atenção quando eu fui fazer esse estudo sobre paciência que você vai aprofundar por que Kardec começa falando isso. E a gente não tem paciência com a dor de cabeça que tem, uma doença que vem. Sendo que a paciência com aquela dor é a nossa redenção. Se não formos curados aqui, estamos na glória de Deus. De uma forma ou de outra, nós somos vencedores. Se é a dor do desemprego, se é a dor da doença, se é a dor da separação, se é a dor da morte, de um jeito ou de outro, é a paciência que nos leva à glória do céu. Porque nós somos eleitos de Deus, porque essa dor nos chegou. E eu posso dizer isso. Que a coisa que eu mais agradeço na minha vida são 2 infartos de um AVC, você sabe. Quando começou o meu redirecionamento? Quando eu tive 2 infartos de um AVC. Eu percebi que eu era eleito de Deus. A dor. E até hoje ele me ensinando a ter paciência. Me melhorando. Eu nasci de 7 meses. Trabalho com médico há 30 anos esperando médico. Não está conseguindo ter paciência? Não dou um jeito esse menino, peraí. Percebe? E é só comigo, gente. Estou compartilhando com vocês a minha experiência. Mas cada um tem a sua. E sabe muito bem do que eu estou falando. E aí vem, né? Que a caridade de dar o pão, a esmola é a mais fácil. Mas existe uma muito mais meritória e penosa. Perdoar aqueles que Deus colocou no vosso caminho como instrumento do vosso sofrimento e colocará à prova a paciência. Deus colocou no vosso caminho, que seja pela lei de reparação, a lei da reencarnação, de causa e efeito, em que repararemos ceitil por ceitil, como diz Jesus, com os nossos adversários de outrora, encontraremos novamente para essa reparação, e é necessária a paciência.
olhemos os nossos próximos, mais próximos, com mais carinho, com mais amor, com a percepção e sensibilidade dos seres instrumentos para a minha perfeição. Remodelaremos isso tudo e nos tornaremos essa virtude impregnada em nós de muita paciência. É por isso que a maior bênção da reencarnação, sabe o que é, gente? Envelhecer. Dá tempo de fazer algo mais, de se melhorar. Envelhecer é uma bênção, desde compreendido a vida como um processo infinito de evolução espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos ser esse foco de luz a se iluminar e a resplandecer na vida daqueles que nos chegam invariavelmente no nosso dia a dia. Obrigado a essa casa, obrigado pela paciência enorme de vocês. Vocês são muito impacientes, gente. Estou impressionado quão pacientes vocês são. Deus os abençoe, hoje e agora. E sempre. Sempre, que assim que seja. Mas isso